Alexandre de Moraes fez uma brincadeira durante o julgamento da Marielle Franco, né? Em determinado momento ele estava passando os slides dele e deu um problema técnico qualquer lá, e daí ele falou, estão tentando me derrubar, faz tempo que querem me derrubar, não sei o que lá, e cabeças vão rolar, né? Uma brincadeira, é verdade, não tenha dúvida nenhuma, vocês vão ver ele falando aqui, é uma brincadeira que ele fez ali na hora, mas uma brincadeira que mostra muito bem como é que está o ambiente, né? É aquela famosa brincadeira com um fundo de verdade, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que exagerou, que já tem um monte de gente dentro do próprio STF puta com ele. É lógico que o derrubar dele não vai ser derrubar atrapalhando uma apresentação de slide, vai ser derrubar com uma coisa muito mais séria. Mas essa derrubada vem aí, tá? Vamos entender esse caso aqui, por que isso mostra que o Alexandre de Moraes está incomodado. A coisa é aquela brincadeira que não é tão brincadeira assim, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter, Bolsonaro Livre e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Moraes disse, querem me derrubar, cabeças vão rolar durante o julgamento, né? Aqui, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, brincou nessa quarta-feira, dia 25, né, alguns dias atrás, ao ter dificuldades tecnológicas para passar os slides da apresentação durante o julgamento do assassinato dos assassinos da vereadora Marielle Franco. Né? Eu já falei sobre isso, já fiz um vídeo sobre isso. Que bom que condenaram os caras, merecem mesmo ser condenados. Só acho estranho algumas coisas que eu falei lá no meu vídeo. Primeiro, o fato de demorar mais tempo do que o caso do Bolsonaro, porque o caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes lá contra o Bolsonaro foi um super rápido, um caso muito mais complexo, porque envolvia várias pessoas, uma quantidade enorme de gente, coisa e tal. No entanto, passou rapidinho. O caso da Marielle, que em tese, por mais que seja um caso extremamente trágico, ninguém que questiona isso, era um caso muito mais simples, era o Domingos Brazão que mandou matar, todo mundo sabe. Aliás, esse é o outro problema estranho nessa história, porque todo mundo sabe que era o Domingos Brazão desde 2019. E vocês lembram todo aquele tempo que ficou a Rede Globo falando quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle, que não sei, inferindo ou deixando a entender que talvez Bolsonaro tivesse matado. Bolsonaro não tinha nada com a Marielle, o Bolsonaro não tinha nenhuma ligação direta com ela, lógica nenhuma nisso. No entanto, a Rede Globo fez questão de manter esse negócio na expectativa de desgastar Bolsonaro e coisa e tal, sendo que, né, todo mundo já sabia desde 2019 que Marielle tinha sido morta pelo Domingos Frazão, e todo mundo sabe também. A terceira coisa estranha que eu apontei nesse julgamento, o fato de que o Marcelo Freixo não foi citado nesse julgamento. Não, ele não tem culpa da coisa. O que aconteceu foi que, na verdade, foi uma briga do Freixo com o Domingos Brazão, que o Domingos Brazão, na hora de responder a essa briga, né, ele sabia que não conseguia matar o Freixo, porque o Freixo andava com escolta e coisa e tal, já era um cara muito visado, um político muito conhecido no Rio de Janeiro, então ele andava com muita escolta e ia ser impossível matar o Freixo. Né? Aí ele mirou na Marielle, que era assessora do Freixo, cria política do Freixo. Ela começou como assessora no gabinete do Freixo, depois se tornou política ela própria, né? Então ela é uma pessoa muito próxima ao Freixo, e o Domingos Brazão sabia que ela não tinha tanta segurança assim, então conseguiria fazer esse caso, e foi essa a história. Né? Um absurdo de qualquer jeito, não tem nada. Só achei estranho essas três coisas sobre o caso da Marielle. Né? Ficou muito claro que julgar o caso da Marielle também foi uma maneira que o STF tem de tentar reconquistar a confiança do público. Né? Fizeram isso e fizeram agora dos penduricalhos. Eu já falei para vocês que isso não vai resolver problema nenhum. Eles estão achando que com política vão resolver o problema político. A maneira deles resolverem o problema é eles pararem de fazer política. Pararem de tentar tirar a direita do jogo eleitoral de qualquer jeito, tentar preservar a esquerda o máximo possível, que é só o que eles têm feito. Mas aí, no meio do julgamento da Marielle, teve esse problema lá que no slide, coisa e tal, e ele falou aqui, ó, querem me derrubar faz tempo, eu nem vou fazer aquela brincadeira de que cabeças vão rolar, porque vão, e não sei o que lá, né? Ele, evidentemente ele tá brincando, ele sabe, tá sacaneando o pessoal do gabinete dele lá, que deu problema técnico lá. Aqui, ó, mas é melhor a gente ouvir aqui exatamente o que aconteceu, aqui eu acho que é mais pertinente para vocês entenderem o tom da coisa, tá? Aqui a conversa entre ambos. Toda vez me aprontam isso, presidente. É possível passar aí na... Querem me derrubar. Faz tempo.
Eu nem vou fazer aquela brincadeirinha que cabeças vão rolar, porque vão. Eu junto aqui... Um sorriso do Alexandre de Moraes meio amarelo, o pessoal lá na plateia rindo, meio constrangido ali, né? Todo mundo vendo que, pô, ficou estranho. Aquela piadinha que tem um fundo de verdade, mas aí acaba que, né, ficou uma coisa muito mais evidente no final das contas, a percepção do Alexandre de Moraes de que sim, ele está sendo perseguido, ele sabe que está, e perseguido pelo Lula, pela cria dele. Ele tirou o Lula da cadeia, o Lula tinha que estar na cadeia até hoje, cumprindo pena dele, nunca poderia ser candidato a presidente, quanto mais se tornar presidente do Brasil. Um absurdo completo que esse pessoal do STF fez na política brasileira, com o interesse de fazer política, né? E aí agora o Alexandre de Moraes vem com essa história que ele sabe que está sendo que é problemático isso, né? Aqui, ó, durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, o Alexandre de Moraes disse que querem me derrubar faz tempo e que cabeças vão rolar, né? A declaração circulou nas redes e gerou críticas. Na verdade foi uma brincadeira, ninguém tem dúvida disso, né? Mas a verdade também é a seguinte, o Alexandre de Moraes fica brincando com essas coisas, mas até agora não explicou o tal dos 129 milhões do escritório da mulher dele. Bastava explicar, não? Qual que é a lógica disso daí, né? E a coisa tende a piorar para ele daqui para frente, né? Continuam as investigações por ali. O COAF informou a Moraes que não houve acesso injustificado a dados sigilosos de ministros do STF e familiares. Lembra, o Alexandre de Moraes está querendo atingir a Malu Gaspar, né, e outros jornalistas que vazaram essa informação do contrato dele, e daí ele determinou que a Receita Federal e o COAF, né, fizessem uma investigação para ver se houve vazamento de dados. Pegaram 4 pessoas na Receita Federal, que aparentemente não tem nada a ver com nada, pegaram os caras para Cristo mesmo. Típico do que ele fez também no inquérito das fake news, pegar um monte de gente para condenar só para mostrar força, para mostrar que é forte, tá vendo? Você ousa olhar os meus dados, você ousa fazer alguma coisa, né? No final das contas, ficou muito claro esse problema, que é muito mais uma tentativa dele de se manter na força, né? Isso não dá muito certo, isso acaba dando merda, isso só tá dando mais incentivo para a oposição ter mais força para eleger um Senado maior esse ano, né? O COAF diz que não teve nenhum acesso injustificado e mesmo a Receita ainda está investigando, mas não tem nada significativo, né? O STF está agora numa tentativa de ganhar popularidade. Ele acha que fazendo política agora vai ganhar popularidade. Aí inventaram aquele negócio dos penduricalhos, que vamos cortar penduricalho, que eu acho uma coisa positiva, mas mais uma vez, quem tinha que fazer isso era o Congresso, não é o STF. O STF cortando penduricalhos, na verdade, está mais uma vez se intrometendo numa área que não é deles. E é aquilo que eu falo para vocês, isso é um problema. Não se deve falar, ah, mas isso é bom, então vamos deixar eles fazerem. Porque é a mesma coisa que aconteceu lá em 2011 ou 2013, agora eu não lembro, quando o STF começou essa brincadeira, quando definiram, por exemplo, que havia o casamento de pessoas do mesmo sexo, que era legítimo o casamento homoafetivo, porque chegaram lá numa interpretação toda torta da Constituição lá. E aí eu falo para vocês isso, eu acho que eu sou a favor disso, eu acho que as pessoas devem poder se casar mesmo, todo mundo, não tem problema nenhum com isso. Agora, é a decisão correta no momento errado, numa situação errada, eles abusando do poder político deles. Da mesma forma na questão do penduricalho. É a decisão correta cortar os penduricalhos, mas mais uma vez sendo tomada de forma direta pelo STF, sem que haja de fato uma lei ou uma determinação do Congresso nesse sentido. Então, mais uma vez, um absurdo eles fazerem política. Isso gera problemas mais adiante. Depois dessa primeira decisão lá atrás, o STF cada vez mais tem usado os princípios da coisa e ignorado a lei, o que está escrito na lei, e com isso tem atrapalhado o Brasil muito, né? Aí também teve a questão da The Economist. Cara, alguém deu um puxão de orelha na The Economist, cara. Olha só, a The Economist ontem, ou anteontem, na verdade, fez um artigo criticando a STF, falando do Toffoli, do Alexandre de Moraes, que corruptos e não sei o que lá. Aí agora, a The Economist publicou uma matéria dizendo que não, que eles estão agora ganhando de novo a confiança pública, estão batalhando para ganhar novamente. Não, não tem corrupção, não. É todo mundo gente boa no STF, eles vão agora reconquistar a confiança pública. Não vão, né? Mas, de novo, deram um puxão de orelha, né? The Economist, né? E no final das contas, é isso que eles estão temendo aqui. O Alexandre de Moraes tenta dizer que é brincadeira, tenta falar que é brincadeira,
mas ele está preocupado e tem motivo para estar preocupado. Tá? Infelizmente, tudo isso ainda não é o pior erro do Alexandre de Moraes, que é a questão do inquérito do fim do mundo. Esse inquérito das fake news, cara, isso é um golpe, isso é literalmente um golpe que o Alexandre de Moraes deu. Isso é pior do que tudo que ele fez, pior até do que receber dinheiro do Master. Mas se ele cair pelo dinheiro do Master, pelo menos já é alguma forma de punição contra ele, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.